Olá, irmãos, a paz do Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre a Terra plana. Você já sabe que as pessoas que se tornam terraplanistas, as pessoas que querem compreender o mundo conforme a palavra de Deus, elas passam a olhar mais para o céu, não é verdade? Eu passei a olhar mais para o céu depois que eu comecei a meditar na palavra de Deus em relação a esse ponto. Não quero compreender o mundo pela ciência, mas quero compreender o mundo pela palavra de Deus. E a Bíblia é um livro científico, sim. A Bíblia não é um livro de cientificismo, mas ela é um livro de ciências profundas da palavra de Deus. A Bíblia está muito mais na frente do que qualquer ciência desse mundo. Mas eu quero trazer para vocês hoje, irmãos, o Salmo 8. O Salmo 8, ele é incrível para você meditar nisso. Lembra, você passou a olhar mais para o céu, depois que você passou a compreender essa questão da Terra plana. Tem terraplanistas que querem ficar na ciência, que querem explicar a Terra plana pela ciência. E começam a fazer vários testes e por aí se perdem. Eles precisam da palavra de Deus. Qualquer terraplanista precisa da palavra de Deus. Medita no Salmo 8, irmãos. Eu não tenho aqui agora como ler. Eu não sei se eu vou conseguir citar tudo direitinho. Se eu ver que é necessário, eu vou fixar aí para vocês no comentário fixo o Salmo 8. Se eu ver que for necessário, né? Se eu ver que não há necessidade, então eu vou fixar um comentário mesmo. Irmãos, o salmista, ele escreveu algo incrível. Ele começa a falar no Salmo 8 que a terra... deixa eu ver se eu me lembro. A terra está cheia da glória de Deus. Eu não sei se é nessa palavra. Mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. E aí, de repente, ele começa a fazer uma exposição da palavra de Deus quando ele está olhando para o céu. O salmista diz assim: quando eu olho para o céu e contemplo a lua, as estrelas, obra das tuas mãos, dos teus dedos. O que é o homem para que te lembre dele? E o filho do homem para que o visites? Por um pouco de tempo fizeste menor do que Deus, mas de glória e de honra o coroaste. Aí diz que deu domínio para esse, sobre todas as obras das mãos dele. Aí, claro que dá para se lembrar de vários salmos aí. Mas vê bem, irmãos. O salmista disse que estava olhando para o céu e contemplava a lua e as estrelas. Ou seja, ele estava olhando à noite, não estava olhando de dia, porque ele não falou do sol. Então ele olhando para o céu, olhou para a lua, olhou para as estrelas, e aí ele estava meditando na palavra de Deus, em Gênesis, irmãos. Aí, irmãos, o Espírito Santo tomou ele, e ele começou a profetizar coisas a respeito de Cristo, mas coisas também com entendimento. O que fez a ele olhar para o céu, olhar para a lua e para as estrelas, e fazer a pergunta: o que é o homem para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Irmãos, ele estava olhando para o céu. Ele não era globista. Ele cria unicamente na palavra de Deus. E quando ele olhou para o céu, ele estava meditando em Gênesis. Ele viu que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E percebeu que isso foi por causa do homem. O governo do sol, que é o luminar maior, e o governo da lua, que é o luminar menor, e as estrelas que trabalham junto com a lua, todos esses poderes foram criados para servirem a terra. E a terra serve os homens. E os homens servem a Deus. Ele sabia que o homem caiu em transgressão, que o homem desobedeceu os mandamentos de Deus. Embora esse sol, lua e estrelas sejam maiores que os homens, eles não desobedecem às ordens de Deus. E quando ele viu que Deus criou tudo isso daí para os homens e não para os anjos, e ele lembrou também da promessa que Deus fez para Adão, também para Eva. Aí ele parou e olhou e disse: o que é o homem para que você se lembre dele, e o filho do homem para que você o visites? Porque ele viu que quando o homem caiu, ele entendeu ali que a serpente era algo do mal, e ele viu que Deus prometeu que um dos descendentes da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E no tempo no qual ele meditava nisso e escreveu o Salmo, já havia muitas coisas acontecido. Ele já sabia o que era o mal, ele já sabia que o inimigo, Satã,
dominava na terra. Ele já tinha entendimento de tudo isso. Mas ele se lembrou da promessa que Deus fez, que um dos descendentes de Adão, que seria chamado de filho do homem, iria esmagar a cabeça da serpente. Adão, irmãos, significa, na nossa tradução está homem, mas Adão significa barro. Adamá, terra. Dan, sangue. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus chamou os dois de Adão. Pode ver em Gênesis 5. Mas isso fica bem mais claro no hebraico. Então, quando você olha a expressão filho do homem, é a mesma coisa que você está lendo, a semente da mulher, o descendente da mulher. A mulher não poderia ter filho sozinha, ela precisava do homem. E o homem não poderia gerar um filho sozinho, precisava da mulher. Então é um dos descendentes de Adão e Eva que iria esmagar a cabeça da serpente. E se este homem haveria de fazer tal feito, é porque Deus se lembrou dos homens. Deus não aniquilou a raça humana. E para esse homem ter esse poder de aniquilar as obras das trevas, Deus teria que visitar esse homem no futuro. E aí ele disse, o que é o homem para que você se lembre dele e o filho do homem para que o visites? Entendeu? Ele estava olhando para o céu, pensando na palavra de Deus e teve essas revelações. E ele não era globista. Ele era terraplanista, embora não existia essas coisas naquela época, né? Não existia essas expressões, porque ainda não existia Isaac Newton, não existia Albert Einstein, não existia NASA. Então, irmãos, vê que ele olhou para o céu e ele não disse, quando eu olho para o céu e vejo as obras das tuas mãos, a lua, as estrelas, o sol, veja que se ele fosse um terraplanista sem conhecimento, ele iria dizer, o que é a lua? Será que é uma concha? Será que ela é esférica? Será que ela é um holograma? Ele não disse isso. Ele não disse, ficou especulando coisas sobre o sol. Deus não chamou esses salmistas e os seus profetas e os seus apóstolos para especularem. Ele não tinha no coração o desejo de fazer especulações e criar conteúdo para o povo. Ele foi diretamente na lei de Deus e falou, o que é o homem para que você se lembre dele? E olha, presta atenção no que ele falou. Quando eu olho para o céu, para a lua, para as estrelas, só não falou do sol porque não era de dia. Obras dos teus dedos. O que é o homem para que você se lembre dele? Veja, irmãos, o homem também foi criado pelas mãos de Deus. O homem não foi criado pela palavra de Deus. O homem foi criado pelas mãos de Deus. O sol, a lua e as estrelas, segundo o Salmo 8, eles foram criados pelas mãos de Deus. Mas o homem não foi criado pela palavra de Deus, foi criado pelas mãos de Deus. E olha o desfecho da meditação dele. Ele fala assim, que o filho do homem por um pouco de tempo foi feito menor do que Deus, mas de glória e honra o coroaste, e deste domínio sobre as obras das tuas mãos. Irmãos, sol, lua e estrelas, e até a terra num todo, são obras das mãos de Deus. Mas o salmista disse, você deu domínio para ele sobre as obras das tuas mãos. Irmãos, esse filho do homem é o nosso Senhor. E ele tem um corpo, que é a igreja. E se Deus deu domínio para ele sobre todas as coisas, nós somos co-herdeiros com o Filho. Nós teremos domínio sobre todas essas coisas. Veja que o sol, a lua e as estrelas servem a terra nos serve e nós servimos a Deus. É assim que é a revelação da palavra. Significa que se o sol tem um governo e a lua e as estrelas têm um governo, a igreja tem um governo superior. Porque a igreja, irmãos, ela tem o entendimento do Filho. Ela tem o entendimento do Pai. Sol, lua e estrelas, eles têm uma certa inteligência que Deus colocou neles. Assim como todos os outros seres têm a sua própria inteligência. Mas somente ao homem Deus conferiu a inteligência de compreender, de julgar, de ser semelhante a Deus. E Deus dará domínio para nós sobre todas as obras das mãos dele. O que eu quero dizer? A palavra de Deus tem que ser meditada. Você pode sim pesquisar sobre terra plana, ver todas essas coisas, mas você tem que
pôr a mão na consciência, pôr a mão no coração e ver que Deus está chamando a gente não para especulações, e sim para meditar na palavra de Deus e trazerem as pessoas para a verdade plena, para a verdade plana da palavra de Deus. Essa ciência maluca não somente impede os homens de olharem para o céu, mas os que olham para o céu acabam vendo tudo de maneira errada. É admirável ver um cristão que, depois de receber conhecimento sobre essas coisas, ainda continua crendo em terra, numa terra esférica, e como a ciência diz que é. Eu acho que eles na verdade não sabem no que estão crendo. Eles não sabem que para a terra ser esférica, uma bola giratória, eles têm que pôr na mente dele uma lei. Eles têm que colocar na mente e no coração deles uma lei. A lei especial da relatividade geral. A lei da relatividade. Sem lei da relatividade, não existe bola esférica. Um resumo do que seria essa lei da relatividade, que você pode ver aí em qualquer documentário no YouTube ou qualquer vídeo aula, seria o seguinte: é bom sempre estar repetindo isso para os irmãos globistas colocarem na cabeça o que é a lei que eles preferem crer. Eles não querem crer na palavra de Deus, nesse sentido, né? Mas eles querem crer na lei de Einstein. O que me faz aqui agora estar andando com essa câmera na mão, estando agora o mundo de ponta cabeça e a Terra girando a 1.666 km por hora? O que faz todas essas coisas ficarem assim, as águas ficarem no mar, os navios ficarem nos mares? E se eu largar essa câmera, por que ao invés dela subir, ela cai? Isso daí é a lei de Einstein. É a Terra esférica. O Sol sendo 1.300.000 vezes maior que a Terra. Então ele distorce, ele cria uma distorção no tempo, no espaço. E aí cria uma espécie de campo de gravidade. E esse campo de gravidade que empurra as coisas para baixo. E aí esse campo de gravidade, ele também calcula todo o universo. A Terra, que supostamente seria um planeta, junto com os outros 7 planetas, eles ficam todos sustentáveis por causa desse campo gravitacional. E aí o Sol não engole todos os outros planetas, os outros mundos, e as outras estrelas maiores do que o Sol não engolem o Sol e todo o universo por causa desse Deus, a gravidade. Essa é a lei que eles preferem acreditar. Aí você fala da lei de Deus para eles, eles acham coisa estranha. Mas pergunta para eles se eles acreditam nisso. Se eles falarem que não acreditam nisso, então na verdade eles não acreditam nem em Bíblia e nem em ciência. Não existe aí meio termo. Eu quero crer na Terra esférica, mas também não quero acreditar na lei de Einstein. Pirou? Sem a lei de Einstein, a tua bola giratória no espaço cai. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus e conscientizar esses irmãos no que eles estão crendo. Você pode conversar com um irmão globista e que crê na palavra de Deus e pergunta para ele sobre essas leis. Pergunta para ele como que as coisas se sustentam, por que a Terra não cai, por que tudo gira e a gente não sente. Pergunta para ele sobre a lei da relatividade. Muitos deles não vão saber explicar nada. E os que souberem explicar isso, aí você pergunta para eles. Você fala, sério mesmo? Você acredita mesmo nisso que você está falando? Aonde que a Bíblia revela isso? Aí sabe o que eles vão falar? A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro para falar de salvação. Vai fazer o quê, irmãos? Você tem que ter sabedoria para falar com esses irmãos. Porque o negócio é feio, hein? A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro para falar de salvação. Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. Supostamente teria posto essa capacidade no Sol de distorcer o espaço-tempo, criando esse campo gravitacional que seria a gravidade que sustenta tudo, e Deus não quis revelar isso para os seus pobres apóstolos e profetas, porque eles teriam que aprender só sobre salvação. Essa coisa maravilhosa da ciência e a explicação do porquê tudo se sustenta
Deus deixaria para Isaac Newton, Albert Einstein, a NASA e a sua equipe. Homens sem o Espírito Santo. E aí a glória que era devida a Deus vai para esses homens. Mas fala a verdade, não é uma tolice? É muita tolice isso. Então, irmãos, toda vez que vocês conversarem com esses irmãos, tenha isso na mente, sabe? Explique isso para eles. Faça perguntas lógicas para eles, para ver o que eles vão responder a respeito disso. Bom, irmãos, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de curtir o vídeo, compartilha ele para os outros irmãos verem essa instrução. E lembre-se, sempre que olhar para o céu, olhe mediante a palavra de Deus. A gente não foi chamado para ficar especulando. A gente foi chamado para revelar as grandezas de Deus através da palavra de Deus, para que o nome dele seja santificado. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Yeshua.